Olha, eu vou ler a partir do versículo 1. Romanos. Acharam aí? Uma das coisas que é muito comum, e isso acontece muitas das vezes, e quando isso acontece, aí infelizmente Deus, Ele não consegue bancar, porque Deus, Ele não vai fazer colunha, Ele não vai fazer nada por aqueles que não fazem conforme a vontade dEle. Há necessidade de eu entender isso. E uma das coisas que as pessoas têm, e muitas pessoas têm dificuldade em respeitar lideranças. Tem dificuldade com isso. Mas eu sei mais do que ela vai mandar em mim, mas é tua líder, é teu chefe, é teu presidente, é teu diretor, é teu encarregado, fazer o quê? Ele foi instituído, foi colocado lá ele. Não, mas não dá para me receber ordem de uma pessoa que sabe menos que eu. Vou fazer o quê? Calma, a tua hora vai chegar. Uma hora você vai ser líder, e você também vai passar pela mesma dificuldade. Olha o que diz lá, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que fez o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque sou ministro de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra. Amém? Nós temos uma dificuldade em, reconhecer às vezes os que estão acima de nós, porque às vezes a nossa maneira de pensar é essa, né? Mas se eu sei mais, eu tinha que estar acima. Mas entra lá no círculo militar, vamos falar um pouquinho de militarismo. Os militares, eles têm uma certa doutrina, né? Antiguidade é posto, eles falam, antiguidade é posto. Um soldado que está lá, e ele já está há muito tempo, aí chega o recruta, com faculdade, será eu o quê? Mas o que é mais antigo, que tem um ginásio, vai mandar no recruta. E não importa o estudo do recruta, o outro está lá há mais tempo, ele é antigo, e por ele ser antigo, ele tem a liderança. E ai daquele que não respeita, vai preso. E na nossa vida profissional, quando a gente não dá respeito à autoridade, a gente não reconhece alguém como nossa autoridade, o que acontece? Nós somos mandados embora. A primeira avaliação que o cara fizer, não respeita a autoridade, então manda embora que não serve. Olha, não sabe ser liderado, então dispensa, porque não serve. É assim em todo lugar. Deus não consegue abençoar se eu não tenho a humildade de me colocar de repente abaixo, talvez de alguma pessoa que ela talvez fala um português um pouquinho diferente, porque eu estudei um pouquinho mais, mas ele está lá e ele conquistou aquele cargo pela antiguidade, às vezes nem pelo estudo dele, mas pela antiguidade. Ele está lá, ele conquistou. Aí eu não quero obedecer, eu quero me sobressair a ele. Não, obedece, faz a tua parte. Você vai se sobressair com o teu trabalho, você vai se sobressair não com a sua arrogância, com a sua petulância, não. Você vai se sobressair porque Deus te pôs lá. E se Deus te pôs lá, Ele vai te honrar lá. Mas para Ele te honrar lá, você vai ter que respeitar os que já estão lá. Quem está entendendo? Não adianta, irmãos, é uma realidade. Foi colocado lá, e a Bíblia diz que ninguém é algo se não for por vontade de Deus. Não, pastor, é o homem que colocou, mas Deus é que manda. Deus pode tirar a hora que Ele quiser. Você concorda comigo ou não?
Então, você pode falar para o teu irmão, você precisa começar a obedecer aqueles que estão acima de você. Respeita eles. Quando você começar a respeitar os que estão acima, você vai começar a ser honrado pelo Senhor. A porta, então, ela vai abrir, porque Deus sabe que vai colocar uma pessoa lá que é humilde, uma pessoa que está disposta a crescer sem ter que atropelar ninguém. Ela vai crescer porque Deus vai ser com ela em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então tá, para a gente não demorar. Ei, reloginho que anda. Tem tanta coisa para poder passar e a hora vai passando, né? A gente vai vendo. Mas para nós encerrarmos, Jesus, ele escreve, ele fala assim: tendo pouca força, guardastes a minha palavra. E é isso que Deus precisa que cada um de nós observemos, para que então a porta, a prosperidade, a vida que Ele quer nos dar, Ele possa realmente dar. E para a gente encerrar, algo muito importante, é o reconhecimento de quem vai fazer isso para nós. É o reconhecimento, é saber que a porta abriu, Deus nos colocou numa posição privilegiada, num trabalho, e nós temos que honrar aquele que abriu a porta. Porque também tem uma coisa, Deus ele abre a porta, ele faz os projetos caminharem, aí a pessoa olha para Deus e fala: tá bom, viu Deus, obrigado, hein? Agora já estou da maneira que eu queria, tu já me deu, agora, amém, estou indo. Não, nós precisamos dar a Deus o entender que nós reconhecemos quem fez e quem continuará fazendo. E como é que eu faço isso, pastor Edson? Eu quero encerrar lendo Malaquias capítulo 3. E aqui eu encerro. E cada um dos irmãos agora, faça uma alta análise da sua vida. Traga a existência ou a sua memória, o que você tem sido e como você tem andado e de que maneira você tem feito. E se porventura você está reclamando ou você está preocupado que a porta esse ano pode se fechar, se você tomar estas atitudes que Deus te entregou hoje, te garanto que a porta vai continuar aberta e o nome de Deus continuará sendo glorificado na sua vida. Malaquias capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 7. Desde os dias dos vossos pais vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Ele termina o capítulo 3, dizendo assim no versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o. Hoje é muita gente, eu sirvo, Deus, eu quero, pode fazer o que você tem que fazer, porque eu te sirvo, eu reconheço que tu és da minha vida. Olha, Deus não quer só palavras, Deus quer atitude. E quando Deus abre a porta, Ele abençoa os projetos, as coisas vai, e a pessoa nem sequer, ela volta, para poder dizer: está aqui o dízimo de tudo que tu tem me dado. Olha, está aqui uma oferta, para que então o Senhor continue abençoando a minha vida. Servir a Deus, irmãos, não é só dizer glória a Deus e aleluia. Servir a Deus é mostrar realmente a mudança que Ele fez na minha vida e o reconhecimento. Ele tem nos servido
E nós muitas das vezes não queremos servi-lo. É claro que você não vai conseguir dar a Deus presencialmente, Deus na tua frente. Mas quando você é um dizimista, quando você é um ofertante fiel, quando você faz propósitos com Deus, Ele abre a porta do céu, Ele mantém a porta aberta, Ele te honra em tudo o que você faz, porque para isso Ele se manifestou a você nessa vida. Amém? Você quer a porta aberta? Então aplaude a palavra do Senhor Jesus.